Olá, eu sou Gisele, aluna do Prof. Mate, de Barra do Bugres, da Unemate, da Barra do Bugres, e o meu trabalho hoje é apresentar a demonstração do Teorema Fundamental da Proporcionalidade, a disciplina Números e Funções Reais, do professor Júnior. O teorema diz o seguinte: bom, seja uma função dada de reais em reais, uma função crescente. As seguintes afirmações são equivalentes. A primeira diz que a função de um número vezes x é igual a esse número vezes a função de x, para todo número pertencente aos inteiros e para todo x real. A segunda afirmação diz que, pondo a igual a f de 1, tem-se que f de x é igual a x para todo x pertencente aos reais. Logo, generalizando, a função de um número vezes x é igual a esse número vezes o valor da função de x, para quaisquer c e x pertencente aos reais. Terceira afirmativa diz que f de x mais y é igual a f de x mais f de y para quaisquer x e y reais. Para a gente demonstrar isso, nós vamos levar em consideração o fato de que essas três afirmativas são equivalentes. Isso significa dizer que a afirmativa 1 implica na afirmativa 2, a afirmativa 2 implica na afirmativa 3, a afirmativa 3 implica na afirmativa 1. Começando a demonstração com a afirmativa 1, implicando na afirmativa 2. Para isso, a gente vai dividir essa demonstração em duas partes. Nós vamos considerar primeiro para todo racional e depois a gente vai considerar para todo irracional, para que aí sim a gente consiga fechar para todo real. Então, no primeiro caso, seja R um número racional, logo, R é um número que pode ser escrito na forma de razão de P e Q, com P e Q inteiros, Q diferente de zero, P e Q primos entre si. Bom, escrevendo isso, esse número Q vezes a função de R, pela afirmativa, a gente pode colocar esse Q lá dentro, F de Q vezes R. Mas, olhando para essa fração, R vezes Q é o próprio valor de P. Então, eu troco esse Q vezes R por P. Mas P é a mesma coisa que P vezes 1. Pela definição, esse P pode sair de dentro da função. Então, eu tenho P vezes F de 1 igual a P vezes A. Ok. Então, significa dizer que esse número Q vezes a função de R é igual ao número P vezes o A. Dividindo tudo isso por Q, a gente vai eliminar esse Q aqui. Então, nós temos que F de R é igual a A vezes P sobre Q. Mas quem é P sobre Q? O número R, não foi isso que a gente definiu? Ah, então, F de R é igual a A vezes R. Beleza. No segundo caso, a gente precisa recorrer a um determinado ponto. Bom, vou considerar F de 0 igual a F de 0 vezes 0. Posso, né? Não vai alterar nada. Esse 0, pela definição, sai daqui de dentro. Eu tenho 0 vezes F de 0, isso dá 0. Para que eu estou fazendo isso? De propósito, para definir que, bom, F de 0 é 0 e F de 1 é igual a A. Consigo concluir que F de 1 é maior que F de A, consequentemente, A, que é o valor de F de 1, é maior que 0, que é o valor de F de 0. Para que eu preciso disso? Para garantir que o A é positivo. Já que a função é crescente, eu vou precisar da garantia de que esse A seja positivo. Bom, agora a gente vai tomar um x que pertence aos irracionais, né, aos reais menos racionais. E a gente tinha dito que f de x é igual a x. Agora a gente vai tentar mostrar que não é, para chegar à conclusão de que é. Então, f de x sendo diferente de ax, tem duas possibilidades. Ou ele é menor, ou ele é maior. Sendo ele menor, a gente vai dividir tudo isso por a. Ok, dividimos tudo isso por a. Beleza, f de x sobre a é menor que x. Bom, essa situação, a gente tem que o conjunto dos números racionais, ele é denso. Essa densidade do conjunto dos racionais garante para mim que entre qualquer intervalo existe sempre um número real, sempre um número racional. Então, eu posso afirmar que existe um racional que pertence a esse intervalo, que fica entre o f de x e o a e o x. Ah, então f de x sobre a é menor que r, que é menor que x.
Multiplicando toda essa equação por A, a gente elimina esse A aqui, temos que f de x é menor que A vezes R, que é menor que AX. Mas a R, a gente já tinha definido que é o f de R. Então, eu estou dizendo que f de x, por essa proposição aqui, é menor que f de R. Mas o meu x é maior que R, e não menor. Então, essa afirmativa é falsa. Isso é um absurdo. A função é crescente. No segundo caso, considerando que a desigualdade é maior, né? F de x é maior que AX. Dividindo, mesmo processo, dividindo tudo por A, a gente coloca um racional aqui no meio desse intervalo, multiplica tudo por A, a gente chega à conclusão de que f de x é maior que a R, que é maior que a x. Lembrando que a R é f de R. Então, eu tenho que f de x é maior que f de R. Mas x é menor do que R e não maior. É uma contradição. Então, a gente só pode concluir que f de x realmente é igual a x, tanto para racional quanto para irracional, ou seja, para todo real. A segunda implicação, eu tenho que f de x igual a x, f de x mais y, eu vou pegar o valor que está aqui dentro e multiplicar por a. O valor que está aqui dentro, multiplico por a. Aqui eu aplico a distributiva, f de x mais y é igual a x mais a y. Mais a x é fx e a y é fy. Provei a implicação. 3 implica em 1. Bom, eu tenho que essa implicação vale tanto para n maior ou igual a 0, quanto para n menor que 0. Na primeira situação, n maior que 0, o que a gente tem? F de n vezes x, o que significa isso? Significa que eu tenho a função da soma de x, n parcelas iguais a x. Mas isso é a mesma coisa que esse f de x, mais esse f de x, mais esse f de x. Ou seja, n parcelas de fx. Concluo que f de nx é igual a nfx para todo natural maior que 0. E se ele for menor que 0? Bom, se ele for menor que 0, eu tenho 0 é igual a f de 0. Trocando esse 0 por x mais menos x, ou seja, estou somando 0, não alterei o resultado, eu tenho f de x mais f de menos x. Isolando isso aqui não é tudo igual a 0? 0 igual a f de x mais f de menos x. Vou isolar isso aqui. Então, f de x mais f de menos x é igual a 0. Significa que f de x... Passei o f de menos x para lá. Passei. Fica menos f de menos x. Então, f de menos x é igual a menos f de x. Continuo provando que vale para número negativo também. Quando esse n é menor que 0, quando esse n é negativo, vale a mesma proposição. O n negativo multiplicando x sai da função também negativo multiplicando a função. Exemplo, né, do teorema fundamental da proporção. Um exemplo clássico, uma impressora tem capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas. Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de um minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas. Bom, montando uma tabela só para a gente enxergar o problema. 1 minuto, 10 páginas, 2 minutos, 20 páginas, 3, 30, 4, 40, meio minuto, 5 páginas. Ok, transformando isso, tentando enxergar isso numa função, a gente consegue visualizar que a impressora, trabalhando x minutos, imprime f de x cópias. Esse f de x é um número a vezes x. Por quê? Porque para 1, eu tenho 10 páginas. Para 1 minuto, eu tenho 10 páginas. Olha só, colocando lá no teorema fundamental. Para 1 minuto, eu tenho que f de 1 é igual a A. Nesse nosso caso, o meu A é o próprio 10, então f de 1 é igual a 10. Se o meu tempo for x, eu tenho que o meu fx é igual a x, o meu A nesse caso é 10, f de x igual a 10x. Atribuindo valores a x, se o meu x for igual a 2, f de 2 é igual a 10 vezes 2, 20 páginas. Ok. Pensando naquele outro argumento, se eu tiver um n vezes o x, eu tenho f de nx, eu tenho nf de x. Como assim? Bom, vou pegar aqui, ó. No lugar do x, eu vou colocar o 2. Mas eu estou dobrando o x. O que vai acontecer? No lugar do x, eu estou dobrando o x. Eu vou ter 2 vezes 2, 4.
f de 4 é a mesma coisa que f de 2 vezes o 10 vezes 2, que dá 40. Ok? E, para finalizar o processo, caracterizando uma função afim. O que é uma função afim? É uma função f definida de R em R, uma função monótona e injetiva. Se o acréscimo f de x mais h menos f de x é uma função φ de h, e essa função φ de h depende apenas de h e não de x, então f é uma função afim. Como é que eu vou demonstrar isso? Bom, fixando as ideias, para fixar as ideias, a gente vai supor que essa função f é crescente e que essa função φ também é de R em R, também é crescente, com a especificidade de que o φ de zero é zero. Além disso, H e K são números reais. Então, eu tenho, só reescrevendo essa definição aqui, ó, eu só inverti, tá? Coloquei o φ de H para frente. Então, olha lá, φ de H é igual a f de x mais h menos f de x. Bom, se eu somar um K aqui, eu vou ter f de x mais h mais k menos f de x. Organizando isso de uma maneira que fique interessante, bom, eu deixei f de x mais h mais k menos f de x mais k mais f de x mais k menos f de x. O que eu fiz? Somei zero. Eu adicionei o termo menos f de x mais k e o termo mais f de x mais k. Isso não vai alterar o resultado final. Sendo assim, ajeitando um pouquinho mais aqui, deixando com a cara que me interessa, eu tenho que esse φ de h mais k é quem? É o φ de x mais k mais h menos o f de x mais k. Mais o f de x mais k menos f de x. Lembrando que eu não altero o resultado aqui. O que a gente tem aqui nesses dois pedaços, dessas duas parcelas interessantes aqui? Eu tenho φ de h mais o φ de k. Esse φ de h, ele depende apenas de h, esse φ de k depende apenas de k. Concluindo, pelo teorema fundamental da proporcionalidade, se a gente fizer A igual a φ de 1, temos para todo R, para todo H pertencente a R, opa, peraí que não está aparecendo, desculpa, tem-se φ de H igual a A vezes H. Isso quer dizer o quê? Bom, lá da nossa proposição inicial, f de x mais h menos f de x é igual a φ de h. Ok. Mas f de x mais h menos f de x, então é o a vezes h, que não é o φ de h? Beleza. Mas aí a gente tem outra situação. Se eu fizer o x igual a zero, e quando eu fizer a função desse x sendo zero, fazer a função de zero, eu vou obter o número b. Ok, como é que vai ficar isso? F de 0 mais H menos F de 0 é igual a A vezes H. Então, isso aqui, F, 0 mais H é H, F de 0. Quem é o F de 0? É B. Então, isso aqui vai ficar A vezes H menos B, porque esse menos F de 0 vem para cá, mais F de 0. No lugar de F de 0, eu troquei por B. Olha que coisa linda que virou. Chegamos à nossa função afim. Escrevendo ela como bem nos interessa, f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Em outras palavras, f é uma função afim. Assim como queríamos mostrar. E é isso, professor. Obrigada e até mais.